Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu Apóstolos é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo da igreja, que é apóstolo de Cristo Jesus, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolo nos dias de hoje. Entenda, apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus. Então, hoje em dia, não existem mais. Eu gostaria de estar falando hoje, especialmente, sobre correção. É, Muitas vezes a gente fala do Evangelho, né? Por graça, por meio da fé, o qual é o Evangelho verdadeiro, genuíno verdadeiro, o Evangelho que não, a salvação que não vem do homem, que o homem não tem participação nenhuma, o qual unicamente vem pelo Senhor, obra de Deus. Toda honra e toda glória seja dada somente a Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Se o evangelho é você tem que fazer alguma coisa, precisa de você intervir em algo, não é verdadeiro, é um evangelho anátema. Mas todavia a gente tem uma dificuldade grande quando fala do evangelho. Tem pessoas que não entendem certas questões e acabam pervertendo a pregação do evangelho. E eu trouxe hoje umas passagens que falam sobre correção, para provar, mostrar, né, que o Senhor não joga um filho fora, mas ele corrige a todo o que ele toma por filho. E eu gostaria de começar em 1 Coríntios 3, né, para a gente poder entender como funciona assim que uma pessoa ela crê em Cristo Jesus, como ela deve edificar a sua casa, como ela deve edificar ou sua conduta, a obra que ela deve ter, porque nós somos feituras sua, criado para as boas obras, ou seja, depois de crer em Cristo Jesus como nosso Salvador, a gente deve andar nas boas obras. Todo tempo isso. A gente é salvo para andar nas boas obras, mas não perde a salvação, não anda porque não é salvo porque anda nas boas obras, Somos salvos para andar nas boas obras. Entende a diferença? Porque muitos acham que temos que ter boas obras para ser salvo. Não, temos que andar nas boas obras porque somos salvos. E então vamos ler lá 1 Coríntios 3, a partir do versículo 10. Segundo a graça de Deus, que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o fundamento, que a gente deve construir nossas obras, a nossa casa. E vamos ver que cada um tem que observar como deve construir as suas obras, o seu edifício. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento é somente esse. Creu em Cristo Jesus? Você crê nele? Então, você já está em cima desse fundamento. Você tem que edificar em cima desse fundamento. Se edifica fora, não. Então, não é o cristianismo verdadeiro. Não é o evangelho correto que você aprendeu. Se é Cristo mais alguma coisa, não é. É só Cristo. Cristo é o fundamento. Se você botar mais uma coisa, é uma parede que você está levantando fora do alicerce e ela vai cair. Entendeu? Tem que estar em cima do alicerce. É só isso. E se alguém sobre o fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um
se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo prova qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra de alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Então, nós todos vamos ter que edificar sobre esse fundamento, e se a obra de alguém ela permanecer, esse vai receber galardão. Que galardão é o quê? É uma premiação, assim também como coroa da vida eterna. Receberá um deste ganho, tomar sua coroa, roubar sua coroa. Mas é uma premiação também, que bem claro nós vemos aqui. Acabei me perdendo aqui. Deixa eu só um momentinho. No 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então aqui está falando da obra, do que tem obra, do que, olha só, madeira, feno, palha para pegar fogo já era, não tem, sobra nada. Então é uma obra que não é falsa, não existe, não tem obra nenhuma. E todavia é o que? A pessoa não teve obra, mas estava edificado em cima do alicerce, como eu tinha dito antes, porque se está em cima do alicerce, é salvo. Todavia o tal será salvo, como que pelo fogo. Como assim pelo fogo? O juízo de Deus. Como assim? Deus é justo e justificador de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, quem crê em Jesus não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Essa palavra, ela fecha com Romanos 3 e com João 3 e com João 5, que fala que quem crê em Jesus tem a vida eterna, não entra em condenação, já passou da morte para a vida, não entra em juízo. Ou seja, não vai ser julgado, porque o juízo de Deus já operou nela, porque Cristo já morreu no seu lugar. É simples assim. Agora, a pessoa sofrer correção não é legal. Não é legal. A pessoa é melhor sofrer correção do que condenação, obviamente. Mas anda na linha com seu pai, anda nas vontades, nos pisados que o seu pai deseja que a gente ande. Eu vou citar aqui uma passagem que está em 1 Coríntios também, né? 5. Eu vou só abreviar aqui, vou falar 1 Coríntios 5, né? Versículo 5. Que o apóstolo Paulo estava falando sobre o rapaz que estava tendo um caso com a madrasta, e um pecado muito sério, um pecado moral, dando um mau testemunho naquela assembleia, e o apóstolo Paulo fala para ele ser cortado da comunhão com a assembleia, que fosse entregue a Satanás. Vamos ler aqui. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, todavia, a pessoa ela vai ser castigada, pode até perder a vida, mas todavia a gente vê que ela não perde a salvação. Eu vou voltar lá em 1 Coríntios 3 para a gente poder ver mais um pedacinho. Não sabeis, pois, a partir do 16, tá bom? Não sabeis, pois, que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o Espírito de Deus,
Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Então, nós somos o santuário do Espírito Santo. E assim como aquele jovem que eu acabei de ler, de 1 Coríntios 5, ele estava em um pecado muito sério, um pecado moral, ele teria o corpo dele destruído, mas não perderia a alma, não perderia o seu espírito, porque todavia a palavra fica firme. Ele cria em Jesus, então, para no último dia ele receber a salvação, a ressuscitar e ser salvo. Não tem como alguém que crê realmente em Senhor Jesus perder a salvação. A palavra de Deus que fala isso. Ah, não, isso é pretexto, não é. Vamos dar mais à frente, agora ler em Hebreus 12, a partir do versículo 4. Ainda não rejeisteis, resisteis até o sangue combate contra o pecado. Então não é para a gente resistir o sangue, combater contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesto como a filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido. Então aqui o apóstolo Paulo bota bem claro que a gente, se andar errado, vai ser repreendido. E infelizmente não tem um jeito, a gente anda errado, pode ser em coisinhas minúsculas, o pai vai nos repreender. Só que dependendo do que a gente andar, ele vai corrigir de um jeito. E se for muito grave, como aquele irmão que a gente acabou de ver, até mesmo através da morte. Como eu gosto de dar exemplo, alguns falam que não tem nenhum lugar falando que Safira e Ananias foram salvos, mas eu creio plenamente, porque a palavra de Deus ela é fiel e sincera, porque uma vez salvo, ela fala que salvo para sempre, então é sim. Ananias e Safira ali, eles mentiram ao Espírito Santo e estava no começo da igreja, a igreja estava acabando de ser fundada, então, como disciplina, eles perderam a sua vida por ter mentido ao Espírito Santo. Mas, em hipótese nenhuma, eles perderam a salvação, porque senão estaria contradizendo o que o Senhor diz, que todo que vai a Ele, o único jeito de alguém ir a Ele é se aprender do Pai. E todo que aprender do Pai, de maneira nenhuma, de modo nenhum, Ele lançará fora. Então, não tem como. Ou o Senhor Jesus mentiu lá em cima, lá em João 6. Ou o Senhor Jesus é fraco, porque a vontade do Pai é que Ele não perca nenhum. Então, simplesmente você se atentar no que está escrito na Bíblia. A Bíblia fala que não tem como perder. Ponto. Não tem. Ah, mas não pode. Você não pode, porque é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que sustenta o universo, as galáxias. É a palavra do Senhor que mantém o planeta Terra girando, mantém a órbita de tudo. Então, quer dizer, você está entendendo? A palavra de Deus ela tem um poder tremendo. Então, creia na palavra de Deus. Só isso. Se o Senhor Jesus fala que não vai perder, não vai. Ah, não, mas pode perder. Você está pensando, já está fazendo pouco caso do Senhor Jesus. Ele fala que ninguém vai arrebatar uma ovelha sequer da mão dele. Então, ponto final. Deixa eu voltar aqui. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. Então o Senhor corrige a todo que ama e todo que recebe por filho. Então, se você é filho e está andando de uma maneira errada, você vai ser corrigido.
e para disciplina que sofreis, e para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual o filho a quem o pai não corrija? Mas se estás sem disciplina, da qual todos se têm tornado participante, sois então bastardos e não filhos. Então, a questão toda é a seguinte: você está andando errado? Porque a gente sabe que está andando errado. Temos o Espírito Santo, que nos constrange, que nos chama a atenção todo momento. Então, se uma pessoa é filho, ela sabe que ela está errado. Ela sabe o caminho que ela tá trilhando. Então, todavia, se ela está andando errada, Deus vai corrigir ela, porque Ele é o Pai. O Pai vai corrigir. E, todavia, se uma pessoa anda errada e está sem correção, sinto informar, que você não é filho, mas bastardo. Porque todo que é filho e está andando de uma maneira errada vai sofrer correção. Eu não digo errada e só está em pecado tipo de adultério, de alguma coisa, mas também com relação a como congregar, como estar na presença de Deus, sabe, pequenas coisas de mentir aos irmãos, de todo tempo estar fazendo. Claro que cada pessoa, cada momento é um tipo de correção, o Senhor atua de uma maneira diferente, mas em nenhum momento o Senhor deixa um servo dele, um filho dele, sem correção. Não deixa. Se está sem correção, não é filho. Se você está sem correção, se atenta, porque se você é filho, o Senhor vai te corrigir. Se atenta em reconhecer o seu erro, clama a Ele, confessa seu pecado a Ele, que Ele é grande e poderoso para te aliviar, para vir com mais mansidão em você. Mas a correção também é muito boa para nós, porque a correção ela traz benefícios. No momento a gente fica triste, poxa, mas o Senhor em todo momento Ele nos corrige para o bem, para não sermos condenados com o mundo, como esse capítulo de Hebreus também fala mais adiante. Mas se atentem, porque quando uma pessoa é filho de Deus, ela não perde a salvação. Tenha certeza disso no seu coração. Se você é filho de Deus, você crê nele como seu único e suficiente Salvador, então, se você está andando errado, você vai ser corrigido. Mas fica feliz. Pelo menos você está sofrendo correção para se endireitar, e dependendo do nível de pecado que você continuar ou fazendo, o Senhor também pode pedir sua vida e te tirar desse mundo, te levar mais cedo para casa, mas saiba que a sua salvação você não perde. Você recebe correção para não perder a sua salvação. Amém.